Pastor Juarez, venha passando para cá, vaso de Deus. Tem uma mensagem de Deus queimando nesse peito mineiro. Tem uma mensagem de Deus queimando de Deus para você esta noite, irmão. Aqui está o cano, como disse o pastor, o cano. Aqui está o canal que Deus enviou aqui. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós somos vaso, somos cano, nós somos mensageiro, mas você adore a Deus, porque Ele está presente aqui. Após a oração, o pastor está com o tempo, são apenas 8 horas e 30 minutos, ele tem o mínimo a hora para pregar, para fazer o que Deus manda, e você não fique de boquinha fechada aí, ó. Eu tenho um recado, eu tenho um aviso para você, irmão e irmã, e você que me ouve no teu lar, aí dentro desse Brasil, vaso fechado não enche. Você quer encher teu vaso esta noite? Abre ele. Você quer bênção? Abre a boca e adore o nome de Jesus. Pastor Cássio vai orar e o pastor Juarez já está entrando com a mensagem, com o mínimo 1 hora de tempo para poder fazer o que Deus manda a ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez chegamos na tua presença nesta noite, Senhor Jesus. Pai, levamos diante de ti o teu servo, que estará ministrando da tua gloriosa palavra nesta noite. Pai, que nós possamos sair daqui renovado. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai, e manifesta a tua glória, continua manifestando a tua glória no nosso meio. É a nossa oração no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, é um prazer muito grande, viu? Poder estar aqui mais uma vez. Já fica meu abraço, minha gratidão, em nome de Jesus Cristo. Pastor, muito obrigado pelo carinho, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe, evangelista, pela oportunidade, todo o corpo de obreiro. Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Do livro de Atos, verso de numeral 1, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor da glória possa continuar guardando esta igreja, guardando os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que lembrem de mim nas vossas orações, para que Deus possa me dar graça no abrir da minha boca, para que eu possa propagar a sua palavra. Verso 1 do livro de Atos, no capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo ser isso agradável aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 guarnições de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo pós-Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus a ele. E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, nessa mesma noite, Pedro dormiu entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias e guardas diante da porta que guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocou a Pedro no lado, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinja-te e ata a sua sandália. E ele assim fez. E disse-lhe mais: lança a capa às suas costas e segue-me. E assim o seguiu. E não sabia ele que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era uma visão. E quando passaram pela primeira, pela segunda guarda, chegaram até a porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente, e percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marco, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rote saiu ao escutar. E conhecendo a voz de Pedro,
de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de si, mas ela afirmava que sim, era ele, e não um anjo. Mas Pedro, perseverando em bater, e quando abriram a porta, se espantaram, e assentando-lhes, ou anunciando-lhes as mãos, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago, aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Podemos assentar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu estou muito grato por estar aqui. Eu volto a dizer que Deus possa continuar abençoando essa amada igreja em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, nós encontramos a Bíblia falando a respeito de uma perseguição sobre a igreja do Senhor. Igreja essa que está à ascensão da glória de Cristo. Eu vou explicar para você. Esta igreja de Atos aqui, ela está à ascensão. Ela está vivendo as primárias da subida de Cristo para os céus. Eles são testemunhas ocular da ida de Jesus até os altos e a sua chegada na glória após passar pela cruz do Calvário. O livro de Atos, a palavra Atos quer dizer atitudes e obras realizadas pela igreja primitiva. O livro de Atos quer dizer atitudes e obras realizadas pela igreja primitiva. O livro de Atos, ele fala sobre a síntese da biografia do apóstolo Paulo, mas quem escreve o livro de Atos é o Dr. Lucas. É Lucas que vai escrever o livro de Atos, é Lucas que vai registrar Atos. Atos quer dizer ações e obras. Esse livro de Atos é uma reunião dos eventos realizados pelos discípulos e pelos apóstolos. Nós comparamos o livro de Atos com o livro de Crônicas. Nós comparamos o livro de Atos com o livro de Crônica. A palavra crônica quer dizer pequeno resumo da vida dos reis e dos profetas. Crônica quer dizer pequeno resumo da vida dos reis e dos profetas. Atos quer dizer atitudes e obras realizadas pela igreja primitiva. E aqui no livro de Atos, no capítulo 12, nós encontramos um evento de uma primária de perseguição contra a igreja de Cristo, que está num processo de ascensão. Na noite de ontem eu falei sobre chamada missionária, sobre a necessidade de darmos ouvidos para uma chamada. Expliquei que a nossa presença não pode ser substituída pelo capital, e que tem pessoas que verdadeiramente vão investir com o capital, mas tem pessoas que precisam investir com a sua própria vida para que a obra missionária possa alavancar. Na noite de hoje eu quero falar sobre as demandas que vêm sobre aquele que está fazendo a obra de Deus. Está sujeito a passar por algumas demandas que não são favoráveis, mas que são necessárias, e que quando ocorrem essas demandas, o nome de Deus é glorificado. Verso 1 do capítulo 12, vai dizer assim a palavra do Senhor. Verso 1 do capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, tempo aqui é fator numérico divisível. Se define tempo em meses, anos, minutos, milésimos segundo, décadas de ano. Tempo é o espaço entre um dia e o outro, entre uma hora e a outra, entre um século e o outro, entre uma década e a outra década. Então tempo é um espaço. A Bíblia diz que nesse tempo, nesse período de tempo, agora qual é o marco deste tempo? Nesse mesmo tempo em que Herodes, é o tempo em que Herodes estava sentado à cadeira, no poder, no sistema governamental. Herodes representava a autoridade governamental da época, na época de Herodes. A Bíblia diz que no tempo em que Herodes, nesse tempo em que Herodes assentava na cadeira, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja. A Bíblia diz que Herodes estendeu as mãos. Estender as mãos aqui é aplicar recurso para perseguir a igreja. A igreja estava sendo perseguida por permissão e por ordem de Herodes Antipas. Herodes determina que a igreja passe por um flagelo, por uma perseguição. Agora, por que Herodes está perseguindo esta igreja? Porque esta igreja está se opondo à visão caída de Herodes. Está pregando aquilo que Cristo havia ordenado que ela pregasse.
ela está crescendo, não somente em números, mas crescendo também na graça e no conhecimento. E esse crescimento começa a causar em Herodes uma preocupação. E esta preocupação, por vez, faz com que Herodes comece a perseguir a igreja de Cristo. Verso de número 2 do capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: e matou a espada a Tiago, irmão de João. Quando Herodes percebe que essa igreja está crescendo, ele dá carta, ele manda perseguir a igreja. E nessa perseguição desfreada, Tiago, irmão de João, ele vai perder sua vida. Tiago vai ser executado em plena praça pública, porque ele está anunciando a palavra. Tiago passa pela labota da morte. A morte atinge Tiago, irmão de João, porque ele está anunciando a palavra, porque ele está pregando a palavra. Vem comigo, por favor. E a Bíblia diz que quando Herodes manda executar Tiago, irmão de João, e que Tiago, irmão de João, é executado, eu queria que você imaginasse comigo, Tiago ajoelhado em plena praça pública. O carrasco pega uma espada, coloca a espada na garganta de Tiago e começa a roçar o pescoço dele. As artérias são rompidas, o sangue de Tiago começa a vazar, a cabeça de Tiago fica na mão do carrasco e o tronco de Tiago tomba com seu sangue aspergindo sobre a praça. E Herodes está aplaudindo e aprovando esta ação de decapitar ou de tirar a vida de Tiago. E eu quero que você entenda que a morte de Tiago é uma ferramenta na mão de Herodes para intimidar os demais crentes. Herodes está entendendo: se eu matar Tiago, se eu mandar matar Tiago, os demais que estão pregando sobre esse Cristo, sobre esta nova visão, aleluia, sobre esse novo estilo de vida, eles vão afrouxar a mão, eles vão parar de pregar, porque um perdeu a vida. E a Bíblia diz que Tiago foi executado, Tiago, irmão de João. Verso de número 3, verso de número 3 diz assim: e vendo que era isto agradável, e vendo que era isto agradável. O que era agradável? A morte de Tiago. A execução de Tiago foi agradável. Ele achou aquilo muito bom. E vendo ser isso agradável aos judeus, os judeus gostaram do fato de Herodes mandar matar Tiago. E o que Herodes faz? Herodes, então, para poder fazer a sua politicagem, para que o nome dele fique bem diante dos judeus, para que ele consiga os seus aplausos, consiga chegar naquilo que ele desejava, ele diz: vamos continuar com a perseguição. E vendo Herodes que isso era agradável aos judeus, mandou prender também a Pedro. Ele diz: já que matamos Tiago, já que os judeus gostaram, já que o povo achou bom, prende agora Pedro. Manda prender Pedro e são os dias dos pães asmos. Não mata Pedro agora não. Deixa ele guardado para matar depois da Páscoa. Vamos primeiro comemorar o calendário judaico e depois a gente derrama o sangue de Pedro. Vamos primeiro comemorar a tradição, depois a gente arranca a cabeça desse pregador chamado Pedro. E a Bíblia diz que prenderam Pedro, aleluia. Eles deteram Pedro também. E agora que eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer rapidamente. Tiago já foi executado, Jesus já tinha sido crucificado, Estevão já tinha sido apedrejado até o elo da morte, João Batista já tinha sido decapitado, porque a mulher mandou pedir a cabeça de João Batista na bandeja. E agora Pedro está preso para poder morrer também. A fila está andando. Primeiro morre João Batista, filho de Zacarias com Isabel. Zacarias que era sacerdote na ordem de Abias, Isabel que era estéril, que deu à luz a um filho na sua velhice, e que é o último profeta, um homem que Jesus disse que nascido de mulher não haveria outro como ele. João Batista é aquele que prega no deserto dizendo: arrependei-vos, porque é chegada a hora, porque a pá já está no eirado e o machado já está posto à raiz da árvore. João Batista é esse que prega com tanta veemência que quando foi preso estava encarcerado. A Bíblia diz que João estava preso e João mandou chamar alguém e falou: pergunta para Jesus se ele é aquele que eu anunciava que há de vir, ou se nós temos que esperar outro. O mensageiro chegou para João e falou: João, eu perguntei para ele se ele é ou se temos que aguardar outro, e ele mandou uma resposta para ti. E João falou: qual é a resposta que ele mandou? Ele mandou dizer, João, que o cego vê, que o surdo ouve, que o paralítico anda, que os mortos são ressuscitados, ó glória. E quando João ouviu aquilo, João entendeu, aleluia, e disse: eu estou preso porque ele é o Cordeiro. Eu vou perder a cabeça, mas não vou perder o meu galardão, ó glória. Eu vou perder a cabeça, mas não vou perder a eternidade. Vem comigo, por favor. Irmão, eu
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu ver de cá, aleluia. Eu estou ficando de idade, irmãos. A idade, sabe como é que é, né? Glória a Jesus. Idade é sinal de que Deus está me dando vida, né, irmãos? Morrer novinho, porque não tem oportunidade. Então Deus está me dando vida. Vamos lá. Nós encontramos agora. Obrigado, melhorou, tá bom? Melhorou. Nós encontramos agora João Batista questionando e perguntando se era aquele que há de vir ou se ele havia de esperar outro. Jesus manda a resposta é essa. Diga para ele que o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda e os mortos estão vivendo. João Batista então está dizendo, eu vou morrer, mas vou morrer por uma causa nobre. Vou morrer por aquilo que é importante. Vou morrer porque eu estou fazendo aquilo que glorifica a Deus. Então João perdeu a vida porque está anunciando o Calvário, porque está anunciando o Cordeiro. O próprio Jesus foi executado por ordem dos religiosos e políticos da época, porque alguém não aceita o seu testemunho e questiona a veracidade de ser ele o salvador da humanidade. E agora Jesus pode ser morto. A Bíblia diz que quando ele está sendo assunto ao céu, ele faz uma promessa dizendo, eu vou para o Pai, mas deixarei convosco um outro consolador que estará convosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito da verdade, o Paracletos, o Espírito Santo, aquele que dá graça, que dá sabedoria, aquele que direciona, aquele que fortalece, aquele que induz, aquele que conduz, aquele que dá unção para poder pregar a palavra. A igreja está então debaixo da promessa e selada com o Espírito da verdade, e com esse selo ela está pregando com autoridade. E nós encontramos pós a crucificação de Cristo, nós encontramos Estevão pregando perante o Sinédrio, lembra disso? E quando Estevão está pregando, a Bíblia diz que Estevão é arrastado para fora do Sinédrio. Estevão começa a ser apedrejado, e quando as pedras estão batendo, Estevão olha para o céu. Ele diz, eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho de Deus assentado à tua destra. E Estevão olha e diz, Senhor, não imputa deles esse pecado, não cobra deles o pecado, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é o nosso senso de justiça. Nós queremos mandar todo mundo para o inferno. Nós preferimos mandar o traficante para o inferno que orar para ele converter. Fecha os seus olhos, por favor. Nós preferimos mandar o prostituto para o inferno que orar para ele converter. Eu estou pregando para uma igreja que prega sobre amor, mas esqueceu o que é amor. Preste bem atenção. Eu estou pregando para uma igreja que quer misericórdia, mas esqueceu o que é misericórdia. Talvez o que eu vou falar aqui vai me fechar algumas portas, ou vai me causar algumas perseguições, mas é fato, eu estava sentado ontem ali no assento e orando a Deus. Deus me disse, orareis. Quantos crentes estão felizes com o que aconteceu no Rio de Janeiro? Eram traficantes, tinham que morrer. Eram bandidos, tinham que morrer. Aí Deus me disse, por que a igreja está sentenciando tanta morte sem preocupar com a vida eterna? Por que nós estamos falando de amor e o nosso amor está muito condicionado a um grupo selecto de pessoas? Que misericórdia é essa? Que tem que atingir a minha família, mas eu não quero que essa misericórdia seja aspergida sobre a família alheia. Feche os seus olhos, por favor. Agora eu quero te lembrar de algo que Jesus disse. O critério com que medir, serei medido. Então a misericórdia que você aplica é a misericórdia que você vai receber. Não é. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que um homem semeia, ele ceifará. A igreja não foi lhe dada a cadeira de juiz. A igreja tem a posição de noiva. Oh glória, oh glória, oh glória. A igreja é noiva, não é juiz. Oh glória, oh glória. A igreja reprova, mas não sentencia. Oh glória, oh glória. A igreja condena o pecado, mas não condena o pecador. Glória, oh glória. A igreja abomina a transgressão, mas ela não sentencia quem está cometendo a transgressão. Oh glória. Mas a igreja anuncia que aquele que tem poder
você vem para julgar. E nós, como igreja, não temos o direito de condenar, mas anunciamos que a condenação virá. E é necessário que haja fruto de arrependimento no coração daquele que está transgredindo a ordem de Deus. Vem comigo, por favor. Aleluia, aleluia. Vamos andar, porque o relógio não para. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo ser isso agradável aos judeus, era agradável aos judeus matar crente. Continuou mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, entregou na prisão a 4 guarnições de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo pós-Páscoa. Então Pedro agora foi preso. E quando prenderam Pedro, colocaram 4 guarnições de soldados, 16 soldados, evangelista Tony, tomando conta do cárcere, porque eles estavam guardando Pedro para matar pós-Páscoa. Eles agendaram a execução de Pedro. Pedro foi colocado no cárcere, guardado para ser executado, e 16 soldados guardando a entrada do cárcere. Enquanto Pedro está manietado, uma sequência de mortes já tem acontecido. Então a primeira realidade, Pedro está preso sabendo que assim como os antecedentes dele foram executados, ele também seria executado. Então vamos falar um pouquinho sobre como estava a mente de Pedro. Na mente de Pedro tinha informação. A faculdade de Pedro. Informações, conteúdo. Na mente. Quais eram as informações da mente de Pedro? João Batista foi decapitado. Eu imagino Pedro dentro do cárcere andando de um lado para o outro quando ele chegou lá dentro. Acorrentado. Pedro foi preso com corrente nas mãos, corrente nos pés e ligado. Guarde isso. Me explica, Juarez. Colocaram a corrente na mão, colocaram a corrente nos pés e colocaram a corrente ligando as mãos aos pés. Então Pedro está andando de coque. Ele não anda ereto, ele anda de coque. E ele não pode colocar velocidade. Os passos são curtos porque os pés estão acorrentados. As mãos estão acorrentadas, ele está ligado. E dentro do cárcere, ligado pé e mão e algemado, Pedro tem na sua consciência que João Batista perdeu a cabeça. Eu imagino Pedro dizendo: o pregador que comia gafanhoto, tomava mel silvestre, vestia de pelo de animal, que tinha uma vara na mão, que andava próximo ao Jordão. O pregador que gritava e dizia: raça de víbora, banda de escorpião, quem é que vos persuadiu fugir da ira de Deus? Eis que o machado já está posto à raiz da árvore e a pá já está no irado. O pregador que gritava e dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que vem pós mim é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as alpacas dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu imagino, aleluia, Pedro encarcerado dizendo: aquele pregador, ele não foi promovido, oh glória, a apóstolo nem a bispo. Ele não recebeu prerrogativa de honra. Ele perdeu a cabeça, porque quem prega a verdade não é aplaudido. Quem prega a verdade não recebe tapa nas costas. Quem prega a verdade não é herói. Quem prega a verdade não é, meu amado, pragmático, voltado para a mídia, preocupado com fama, com estúdio, preocupado em ser artista. Quem prega a verdade não está preocupado com placa do YouTube. Quem prega a verdade não está preocupado com o ranking dos pregadores. Quem prega a verdade está olhando para o céu dizendo: daqui a pouco eu moro na glória, daqui a pouco eu entro na eternidade, daqui a pouco eu encontro o Cordeiro, daqui a pouco eu vejo Jesus face a face. Eu imagino Pedro dentro do cárcere, pé e mão ligado, com a consciência ativada, sabendo que João Batista morreu porque pregava a verdade. E em meio aos pensamentos sobre João Batista, eu imagino Pedro olhando para a algema e dizendo: João morreu, mas eu andei com ele. Oh glória! Com ele quem? Eu imagino Pedro dizendo: o meu aio, o meu guia, aquele que me ensinou. Eu vi ele andar sobre as águas, eu vi ele dar visão para cego,
Eu vi ele dar fala para mudo. Eu vi ele fazer o paralítico andar, oh glória. Eu estava com ele quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Eu estava com ele quando ele chegou em Betânia e mandou o morto Lázaro levantar depois de 4 dias no sepulcro. Eu estava com ele quando ele subiu no monte e flutuou, e Elias e Moisés apareceram do lado dele. Eu imagino Pedro dizendo: eu vi a roupa dele sendo transformada, ele resplandecendo no alto. Eu imagino Pedro dizendo: eu vi ele multiplicar pão, multiplicar peixe, dar visão para cego, fala para mudo. Eu estava com ele. Eu imagino Pedro dizendo: eu estava orando quando chegaram para poder prendê-lo no Getsemane. Aleluia. Olhe para cá. Eu imagino Pedro com a mão ligada, com os pés ligados, e lembrando do jardim, quando os soldados chegaram para prender o mestre. Eu imagino Pedro rindo, acorrentado e rindo. Ô irmão, porque quem sabe para onde vai não tem medo da sepultura. Olhe para cá. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Quem sabe para onde vai não tem medo da sepultura. Quem sabe para onde vai entendeu que a sepultura é uma porta de acessibilidade a uma realidade maior, oh glória. Oh glória. Quem sabe onde vai morar entendeu que a morte é uma porta que te liga à eternidade. Quem é de Cristo de verdade não tem medo de passar para outro lado. Quem é de Cristo de verdade está dizendo, como disse o Paulo: se eu viver é lucro, se eu morrer é ganho, glória. Quer viver, quer morrer, é lucro para mim, oh glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu imagino Pedro lembrando, pastor, Pedro recordando de quando Jesus deu visão para o cego, fala para mudo, audição para surdo, fez paralítico andar, andou sobre as águas, multiplicou o pão, multiplicou o peixe. O coração de Pedro alegre. Eu imagino Pedro dizendo: ele foi crucificado, aleluia, aleluia. Mas o que mais mexe comigo, pastor, é imaginar Pedro no Getsemane, Jesus orando, e os soldados romanos chegam e dizem: onde está Jesus? Jesus levanta, e um dos Judas vem e beija Jesus. E Pedro diz, Jesus diz: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Aleluia. A Bíblia diz que um soldado vem levar a mão sobre Jesus. Quando o soldado leva a mão, Pedro tira a espada, lembra disso? E Pedro usa da espada para tentar defender o mestre. E quando ele usa da espada, ele erra o pescoço e acerta a orelha. Porque Pedro não era alguém que manuseava a espada. Pedro não tinha habilidade com a espada. Então ele errou o pescoço, acertou a orelha. A orelha de Malco caiu, lembra disso? Ele cortou a orelha do soldado. A orelha caiu. A orelha é um nervo, uma articulação. Já viu quando você corta o rabo da lagartixa? O rabo fica vibrando fora do corpo. Percebe? Porque é um nervo, é uma articulação. Quando cortou a orelha de Malco, a orelha de Malco começou a tremer. Jesus olhou para Pedro, o cenário parou. O sangue na espada de Pedro. Jesus falou: Pedro, embanha a espada. Guarda a espada. Malco com a mão na orelha e o sangue vazando. Jesus baixou, pegou a orelha de Malco no chão. Oh glória, olha para cá. Jesus baixou, pegou a orelha de Malco na mão. Oh glória, segura a orelha de Malco. A orelha de Malco tremendo na mão de Jesus. Olhou para os discípulos e falou: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu quisesse, eu clamaria ao meu Pai, Ele enviaria legiões de anjos aqui. Jesus vai lá em Malco e coloca a orelha de Malco no lugar. Oh, glória. Ele cola a orelha de Malco. Ele diz: para este momento eu vim ao mundo. É necessário que assim aconteça. E eles vão ligar a mão e os pés de Jesus. E ele vai sair ligado, pé e mão, até o pátio do pretório. Quando Pedro vê a orelha sendo colada no lugar, aleluia. Eu imagino Pedro olhando na cara de Malco. Eu imagino Malco colocando a mão na orelha, oh glória, e dizendo: ele me curou, ele me restaurou, oh glória. Eu estou restaurado, oh glória. Eu estou com a minha orelha no lugar, aleluia. Eu imagino Jesus distanciando e Pedro dentro do cárcere. Eu imagino Pedro dizendo: ele colou a orelha de Malco. Ele deu vida para quem estava à beira da morte lá no Calvário. Ele prometeu vida eterna para um ladrão. E agora eu vou ter o privilégio de morrer por causa dele. Pedro está preso
força para morrer. Eu imagino Pedro lembrando da execução e da morte de Estevão, sendo apedrejado até o elo da morte. Eu imagino Pedro lembrando que Tiago, irmão de João, foi decapitado. E agora Pedro diz: João Batista morreu, Jesus foi crucificado, Tiago apedrejado, oh glória, Estevão apedrejado, Tiago executado. Agora chegou a minha vez. Eu vou morrer por excelência, eu vou morrer por aquilo que é importante. Eu não vou morrer porque estou no bar bebendo, eu não vou morrer porque estou com mulher que não é minha, eu não vou morrer por causa de jogo, eu não vou morrer por causa de treta, diamante, gambiarra, eu não vou morrer por causa de agiota, eu vou morrer por causa da palavra, eu vou morrer por causa do cordeiro. Eu imagino Pedro encarcerado, desejando o dia da sua morte. Aleluia. Se você soubesse que amanhã você ia morrer, o que você faria hoje? A morte de Pedro estava agendada para o outro dia. Ele morreria no dia seguinte. Ele está encarcerado, com corrente nas mãos, corrente nos pés e ligado. Pedro tinha tudo para entrar em desespero, entrar em pânico, porque Jesus foi crucificado, João Batista decapitado, Estevão apedrejado, Tiago morto. E agora Pedro é o próximo da fila. E como próximo da fila, Pedro está acorrentado dentro do cárcere, com 16 soldados guardando a prisão. E eu perguntei: Deus, por que Herodes colocou 16 soldados, se Pedro não sabia usar uma espada? Por que Herodes coloca diante de Pedro uma blindagem tão grande, se Pedro não manuseava a espada? Pedro não era perigoso, Pedro era pescador, Pedro não era alguém de alta periculosidade para ter tantos soldados tomando conta do cárcere. Por qual motivo? Sabe o que Deus me disse? Herodes não tinha medo do Pedro da terra, mas tinha medo da comunhão que Pedro tinha com o céu. O medo do diabo não é do pescador, mas assim do adorador, oh glória, oh glória. O medo do diabo, oh glória, não é do homem que lança a rede, é do homem que dobra o joelho, oh glória. O medo do diabo não é do homem que manuseia a espada. O medo do diabo é o medo do homem que clama de madrugada, oh glória. O diabo não tem medo de quem tem anel no dedo, de quem tem paletó e gravata bonita. O diabo tem medo de quem dobra o joelho na madrugada. O que intimida o diabo não é a posição que você ocupa, é a vida que você leva. Então Herodes olhou e falou: epa, esse Pedro aí é aquele que subiu no monte, esse Pedro aí é aquele que andou sobre as águas, esse Pedro aí é aquele que viu os pães multiplicar, os peixes multiplicar, esse Pedro aí é aquele que estava com ele quando o morto Lázaro ressuscitou. Coloca soldado tomando conta. E os soldados estão tomando conta. Olhe para cá, por favor. Enquanto Pedro está preso, a igreja está orando. A igreja está, vem comigo por favor, vamos lá, aleluia. E havendo prendido a Pedro, o entregou à prisão a 4 guarnições de soldados, para guardarem, para apresentasse pós-Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. E eu queria que você imaginasse a igreja que estava orando por Pedro. Aquela igreja não era uma igreja normal, não era somente uma igreja, eram pessoas que tinham experiências com Cristo. Olhe para cá, por favor. Eu imagino a mulher do fluxo do sangue, a mulher do fluxo de sangue, congregando naquela igreja. Eu imagino o homem da mão mirrada, congregando naquela igreja. Eu imagino a viúva de Naim, congregando naquela igreja. Vou explicar por quê. Eu imagino Marta e Maria e Lázaro congregando naquela igreja. Agora vamos imaginar a oração deles. Eu imagino a viúva de Naim ajoelhada falando: Senhor, um dia eu estava saindo com meu filho para ser sepultado. Quando eu subia para levá-lo para o cemitério, o Senhor estava descendo para entrar na cidade. O Senhor tocou no esquife e o meu menino levantou, aleluia. Meu menino ficou de pé. E quando ela está orando, eu imagino o menino tomando a palavra, falando: Deus, é verdade, eu estava morto, e quando o Senhor tocou no meu caixão, eu levantei e assentei no caixão, e o Senhor mandou me dar o de comer, e eu comi. E quando aquele menino está falando, eu imagino Marta gritando: Senhor, eu estava limpando a casa e Maria estava adorando, e eu queria impedir Maria de adorar, para que ela trabalhasse. E o Senhor disse: Marta, Maria escolheu
a melhor parte, e eu não entendi, Senhor. Mas um belo dia meu irmão Lázaro morreu, e quando ela diz meu irmão Lázaro morreu, eu imagino Lázaro gritando no fundo: é verdade, Deus, eu fiquei 4 dias morto, glória. Eu imagino Maria tomando a palavra dizendo: Senhor, o meu irmão estava morto, e o Senhor chegou na aldeia de Betânia, parou na porta da aldeia, e depois foi para o sepulcro, e quando chegou no sepulcro, o Senhor olhou para o céu antes de mandar o meu irmão sair. O Senhor disse: Pai, graças eu lhe dou, porque o Senhor me ouve. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu digo assim por causa da multidão presente, para que todos saibam que o Senhor me enviou. E quando o Senhor orou assim, o Senhor disse: Lázaro, sai para fora. E o meu irmão saiu. E eu imagino Lázaro dizendo: Senhor, enquanto eu estava morto eu não via nada, mas depois que eu saí do túmulo, tiraram o lenço do meu rosto e eu vi a tua face. E como o Senhor me livrou da morte, livra o irmão Pedro da prisão. Tem misericórdia do irmão Pedro. Eu imagino a mulher do fluxo de sangue dizendo: Senhor, o meu sangue vazava, eu toquei no teu vestido e eu fui curada. Opera de novo, visita Pedro na cadeia, liberta Pedro da prisão, dá vida para Pedro em liberdade. Eu imagino o homem da mão mirrada dizendo: Senhor, a minha mão não funcionava, eu não podia tocar em nada, mas o Senhor me mandou para o meio e curou a minha mão. Então opera um milagre na vida de Pedro, tira Pedro da prisão, liberta Pedro, porque a igreja não foi feita para dançar, a igreja não foi feita para fazer teatro, a igreja não foi feita para fazer coreografia. A igreja foi erguida como casa de oração, como porta do céu, como Betel, como lugar de clamor, irmão. A verdade é essa. Aleluia, aleluia. Eu estou aqui essa noite em uma guerra espiritual. Tem uma guerra travada. Há uma batalha travada aqui essa noite. Oh glória, oh glória. Alaka managashandaraia. Há uma guerra, mas eu já ouço barulho de espada. Tem demônio sendo envergonhado. O nome de Deus será glorificado. Vai soltando no mundo espiritual, porque o Deus que é libertador, que é transformador, que é restaurador, Ele está na casa mais uma vez. Ele está na casa mais uma vez. Vem comigo, por favor. O motor que faz a igreja prosperar é a oração. Hoje são poucos lugares que tem oração para a mocidade. A mocidade não ora mais. Ciclo de oração está vazio. Estão vazios. Começa a ensaiar sem orar. Come sem orar. Sai sem orar. Prega sem orar. Prepara a mensagem sem orar. Esqueceram que a oração é a chave. E a Bíblia diz: orai sem cessar. Qual é a diferença da igreja primitiva para a igreja atual? A igreja atual, ela anda na vaidade. A igreja primitiva andava de joelhos dobrados. Pedro está encarcerado, mas a igreja fazia contínua oração. Fazia contínua. Muita gente, pouco barulho. A igreja fazia contínua oração a Deus. Eu te falei na minha mente quais são os membros que eu acredito que estavam naquela igreja, orando por Pedro, pedindo por Pedro. E o interessante é que eles estão orando para Pedro ser livre da prisão, mas Pedro não está preocupado com a sua morte, porque uma das grandes verdades que pouco é anunciado: quem sabe para onde vai não tem medo da morte. Sabe por que você tem tanto medo da morte? Porque você não tem certeza do céu. Eu sei que é constrangedor o que eu estou dizendo. Eu sei que vai te constranger. Que você vai deitar na sua cama preocupado, pensativo. Porque quando você olha para a palavra e começa a fazer da palavra um crivo na tua vida, você tem medo de morrer. Porque não tem a certeza de que vai morar no céu. Eu prego muito nas regiões ribeirinhas do Brasil.
E o diabo é muito astuto, ele tenta te intimidar para que você não faça aquilo que Deus mandou. 12 horas de barco, 6 horas em barco pequeno, barquinho pequeno, subindo os rios, para as ilhas de Marajó, para Boa Vista. E alguém me disse: você sabe nadar? Na ponta do barco. Você está viajando de barco, 12 horas, você sabe nadar? Eu falei: eu sei pilotar. E a pessoa disse: o quê? Eu falei: eu sei pilotar, porque eu vim de avião para cá. Me pergunta se eu sei pilotar. Assim como eu não posso não saber nadar, eu também não sei pilotar. Então por que eu vou andar no ar sem medo e vou andar no mar com medo? O mesmo Deus que me protege no ar é o Deus que me protege no mar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu não tenho que saber nadar para chegar, eu tenho que obedecer para chegar, oh glória. Eu não tenho que saber pilotar para chegar, eu tenho que obedecer para chegar. E se não chegar do outro lado, vou chegar na glória, aleluia, aleluia. Se não chegar na outra cidade, vou chegar na glória. Você entende? Porque o diabo, ele quer bloquear sua mente para que você não cumpra com o seu chamado. Vem comigo, por favor. Vamos lá. Rapidamente. A igreja fazia continua oração a Deus a Pedro. Pedro, pois, era guardado na prisão. E a igreja fazia continua oração a Deus. E Herodes. E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, nessa mesma noite, na noite que antecedia ao dia da sua execução, olha o que a Bíblia diz: estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Espera aí, como é que alguém vai morrer no outro dia e consegue dormir durante a noite? Olhe para cá. Você não dorme com um boleto que venceu. Você não dorme porque a prestação vai vencer daqui 3 dias. Daqui 4 dias tem que pagar um boleto, você não consegue dormir. Você está entendendo? Você fica em madórmia, você perde o sono, porque você orou pelo teu filho, entregou na mão de Deus, mas quer resolver o problema. Você perde o sono porque tem medo de estar sendo traído, traída. Aí você vai passar a noite acordado porque tem medo de estar sendo enganado. Aí Deus diz: se eu não te guardar, não tem quem te guarda. Se eu não te proteger, não tem quem te proteja. Preste atenção no que eu vou dizer rapidamente. Deus está no controle da situação. Deus quer que você descanse nele, aleluia. Deus quer que você creia que ele está no controle, aleluia. Deus quer que você acredite que ele é poderoso para fazer milagre na tua vida, que ele é poderoso para cuidar de você, cuidar da tua casa, cuidar da tua família, aleluia. Deus quer que você entenda que ele tem domínio dessa situação. Pedro tem no seu subconsciente. O que tem no subconsciente de Pedro? João Batista perdeu a cabeça, Jesus foi crucificado, Estevão apedrejado, Tiago decapitado, e eu sou próximo. Então era para Pedro estar doido no cárcere, não é? Era para Pedro estar batendo na parede, gritando: não me mata não, tenha dó de mim. Só que Pedro está ligado. O texto diz assim: Pedro estava ligado. Olhe para cá. Quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, verso 6, nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Pedro não estava em madórmia, ele estava dormindo. Qual a diferença de madórmia para dormir? Madórmia é quando você deita na cama, fecha os olhos, mas a sua mente está pensando nos problemas do dia a dia. Está ouvindo a torneira pingar, o gato passa no telhado, você ouve, o vento batendo na janela, está ouvindo. Você está deitado, seu corpo está em inércia, mas a sua mente está preocupada. Você está deitado, mas não consegue descansar, porque está preocupado com os problemas. O seu corpo tomba, mas a sua mente não para, porque você não depositou totalmente na mão de Deus o teu problema. E é por isso que você não dorme. Só que Pedro tem um problema maior que o teu e que o meu, e ele está dormindo. Agora, por que Pedro consegue dormir com esse problema? Porque a intimidade dá sono tranquilo.
A intimidade da sua... Salmo 121 diz que não dorme, nem dormitará, não tosqueneja e nem tosquenejará aquele que te guarda. Olhe para cá. Vou te explicar aqui. Sabe o que é isso? Enquanto você dorme, Deus está em pé olhando para você. Da 1h da manhã, Deus não pisca. Deus não pisca. Deus não pisca. Sabe o que é piscar? Piscar é lubrificar a córnea para ela não ficar ressecada. Toda vez que você pisca, você está lubrificando a córnea para ela não ressecar. O canal lacrimal é acionado e a córnea é lubrificada. O canal lacrimal onde retém o líquido, que é a lágrima que é manifesta através do sentimento da alma. Quando a sua alma está triste ou alegre, você chora. E a forma de descrever o sentimento da alma é através da lágrima que banha a face. Mas a mesma lágrima que descreve o sentimento da alma, ela também lubrifica a córnea. Então você pisca para não ressecar o globo ocular. Só que o Deus que eu prego, ele não pisca. Você está deitado e Deus está o tempo todo te olhando. Só que não é mais que isso. Tem gente que não pisca e dorme de olho aberto. Já viu? Já vou falar isso. Fulano dormiu dirigindo de olho aberto, oh glória. Ele não fecha o olho, mas ele dorme de olho aberto, aleluia. Só que o Deus que eu prego, ele não pisca, não tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? Ter aquele sono momentâneo. Não tosqueneja, não dorme. Sabe o que é dormir? Dormir aqui é se entregar ao descanso, para que o corpo fique na zona de conforto. O Deus que eu prego não tosqueneja, não dorme, não dormitará, oh glória, não cochila. Enquanto você dorme, Deus te olha. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Deus te protege. O que Deus quer que você entregue na mão dele é a tua demanda. Que você creia que ele está guardando a tua casa, guardando a tua família, guardando a tua vida, que ele está te protegendo, que ele está te blindando. Você precisa absorver isso essa noite. Deus está no controle da tua vida. Você não pode resolver, mas Deus pode. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Olha o equilíbrio emocional de Pedro. Quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, nessa mesma noite Pedro estava dormindo entre dois soldados. Você não dorme naquele colchão bom que você tem, hein? Tem um colchão bacana e não consegue dormir. Um colchão bom e não dorme. Pedro está deitado no chão frio, corrente na mão, corrente nos pés, ligado. Um soldado com a lança e espada de um lado, o outro soldado com a lança e espada do outro, e ele consegue dormir entre os dois soldados. Você comprou um colchão caro da NASA, que faz massagem às vezes, e você deita na cama e não consegue dormir. Olhe para cá. O que te faz dormir não é a cama que você tem, é a intimidade que você tem. O dinheiro te dá a cama, Deus te dá a estabilidade, oh glória, oh glória, oh glória. O dinheiro te dá o travesseiro, Deus te dá sono profundo, oh glória, oh glória, oh glória. O dinheiro te dá um quarto bacana, Deus te dá certeza de que Ele está no controle, oh glória. Quem está cheio de Deus, dorme no banco da igreja, passa a madrugada com a mala na rodoviária e consegue dormir, e acorda no outro dia e diz: vou fazer a obra, porque o nome de Deus será glorificado. Irmão, quem está cheio de Deus, dobra o banco do carro fazendo a obra missionária, coloca o pé no painel, a mochila na cabeça e passa a noite no posto de gasolina, e ele dorme, levanta com a força renovada e diz: vou dirigir um pouco mais, porque tem uma congregação lá no mato me esperando para glorificar o nome de Deus. Porque quem dá sono não é estabilidade financeira, é a consciência de que Deus está no controle de tudo. Você precisa dormir. Você precisa confiar em Deus na totalidade. Quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite Pedro dormia entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Ligado, acorrentado e ligado com duas cadeias. E os guardas adiante da porta guardavam a prisão. Pedro estava dormindo. E a igreja orando. Enquanto Pedro dorme, a igreja ora. Pedro dorme, a igreja ora. A igreja está clamando. Lembrar disso? Senhor, liberta Pedro. Senhor, opera na vida de Pedro. Senhor, visita Pedro, glória. Sabe aquela oração que você faz na beira da pia? Está na memória de Deus.
Sabe aquela oração que você faz dirigindo no carro? Oh Deus, visita o meu filho, visita meu marido, visita minha esposa. Aquela oração no volante, Deus está ouvindo, oh glória. Sabe aquela oração debaixo do capacete? Oh Deus, me ajuda naquela situação, com o capacete pilotando a bis, pilotando a moto. Deus ouviu aquela oração debaixo do capacete. Sabe aquela oração lavando o prato? A lágrima descendo, a água correndo e a lágrima descendo. Aquela oração debaixo do chuveiro, a água caindo, a lágrima descendo, embolando com lágrima. Aquela oração na beira da cama, que você não tem palavra. Deus ouviu, tem um depósito diante do Senhor. O Senhor está dizendo para ti que essa noite, que a tua oração terá uma resposta. Ao memorial diante de Deus, oh glória. Ao memorial diante do Senhor. Aquele clamor que você fez naquele lugar, onde ninguém tem acesso, Deus estava ouvindo. E Ele lhe dará vitória. Ele se manifestará em favor da tua vida. Não existe oração que Deus não ouça. Não existe clamor que Deus não ouça. O Senhor está dizendo para alguém que essa noite não precisa escolher palavras, porque eu conheço a necessidade da tua alma, eu conheço a demanda do teu peito, eu sei o que você necessita. O teu sussurro chegou na minha presença. A igreja está orando por Pedro. Pedro está encarcerado, mas está dormindo, ele não está em desespero. Verso de número 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. O anjo do Senhor veio porque a igreja estava orando. Não é Pedro que orou, é a igreja que orou, irmãos. Você está entendendo? Pedro fez foi dormir. Agora, por que Pedro fez foi dormir? Porque Pedro não tem a sua vida por valiosa. Pedro dizendo, se eu morrer que agora eu vou morrer com honra. Eu imagino Pedro dizendo, João morreu, Jesus morreu, Estevão morreu, Tiago morreu, agora sou eu. Amanhã é meu dia. Você acha que Pedro queria sair dali? Pedro estava pronto para ser executado. Olhe para cá. Eu imagino o soldado amolando a espada e passando na porta da prisão dizendo, e aí Pedro, amanhã, hein? Amanhã na praça eu arranco a tua cabeça. Eu imagino Pedro dizendo, eu não vejo a hora. Oh, glória, oh, glória. Eu imagino o Carrasco dizendo, está vendo aquele que está passando lá? Foi o mesmo que decapitou João. Foi o mesmo que matou Tiago. Foi o mesmo que me ajudou a apedrejar, que estava perto do apedrejamento de Estevão. Agora você vai ser morto por ele. Eu imagino Pedro dizendo, eu estou aguardando a execução para receber o meu galardão. Eu estou aguardando o final na terra para ter o início no céu. Vem comigo, por favor. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. O anjo entrou na prisão. Pedro está ligado, pé e mão. 16 soldados tomando conta de Pedro dentro do cárcere. Um anjo apareceu dentro da prisão. Por causa da oração da igreja, Deus mandou um anjo. A igreja orou, Deus mandou um anjo na prisão. Isso não é conversa de pregador. Isso é palavra de Deus. Se você orar, Deus fará alguma coisa na tua casa. Deus fará alguma coisa na tua família. Reclame menos e ore mais. Fale menos com a terra e converse mais com os céus. Xingue menos e ame, clame mais a Deus, ó glória. Murmure menos e ore mais na madrugada. Pare de bater boca e dobre o joelho para que Deus opere na tua casa. Pare de andar de um lado para o outro falando que não deve, gritando, esperneando, amaldiçoando. E entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho. A glória de Deus vai visitar a tua casa, vai visitar a tua família. Nós éramos bem humildezinho, bem pobrezinho, bem pobrezinho. Eu tinha somente a Raila ainda. Viajamos de Sabará até Poxorel, Mato Grosso. Fizemos 3 dias de viagem para poder pregar em Poxorel, no estado de Mato Grosso, perto de Rondonópolis. E eu me lembro que chegamos em Poxorel, o pastor Abel Zambujas, que hoje dorme no Senhor, nos recebeu com muita alegria. E eu fiquei ali 15 dias, eu, minha esposa e meus filhos, e a minha filha, fazendo a obra de Deus nas congregações. E eu me lembro que eu me retirava para orar, porque eu não sou muito de interação, eu não sou muito de conversa em grupos. Eu converso com um, com dois, quando chega o 4 eu já paro de conversar. É o meu jeito. E eu me lembro muito bem que eu entrei para o quarto da casa do pastor Abel Zambujas para tirar o meu tempo de oração.
E depois de 2 horas de oração, minha filha começou a bater na porta e chamando a mim, dizendo: papai, papai, vem. Era pequena ainda. E eu disse: papai vai orar um pouco mais, porque papai vai pregar daqui a pouco. E minha filha saía, e intensificando na oração. Olhe para cá, intensificando na oração. E aquela noite era a minha última mensagem em um trabalho de missões que o pastor Abel fazia. E eu me lembro que quando saí do quarto e peguei minha filha no colo, ela colocou a mão no meu rosto e ela não sabia falar direito. E ela dizia: Bia, tá biando, papai, tá biando. Olhe para cá. E ela passava a mão no meu rosto e dizia: tá biando, papai, Bia, tá biando. Tá biando. E ela começava a puxar as minhas bochechas, ô glória, e dizia: tá biando, papai, tá biando. Agarrando o meu rosto, ô glória, e dizia: tá biando, papai. Bia muito, papai, tá biando. E coloquei a menina no colo e subimos para o pátio da igreja. Entreguei a menina para uma irmã no pátio da igreja e fui para o altar. Quando assentei-me no altar, ô glória, uma irmã levanta do circo de oração, caminha até o altar, coloca a mão no meu ombro e diz: a minha glória brilha no teu rosto, porque dedicaste tempo na minha presença. Sabe o que é isso, irmão? É Deus procurando alguém na oração. É Deus procurando alguém que se prive do pão e da água para clamar na madrugada. Vem comigo, por favor. Recentemente cheguei na sala da minha casa. Hoje sou pai de 3 filhos. Hoje tenho também o Azaf e a Emanuele. Cheguei na sala da minha casa há poucos dias agora. Estavam todos dormindo. E quando cheguei na sala e sentei-me para ler, a voz me disse: ajoelha e clama um pouco. Ajoelhei naquela sala sozinho. Orei meia hora. Tentei levantar do joelho, a voz disse: fique mais um pouco ajoelhado. Aleluia. Fiquei mais 1h30 ajoelhado. Tentei levantar, a voz disse: permaneça um pouco mais ajoelhado. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh aleluia. Eu disse ontem que eu não sou um bom pregador. Eu disse que eu sou alguém que ando de joelhos dobrados, oh glória. Eu oro pelo mato, eu oro de madrugada, oh glória. Eu oro para sair, eu oro para entrar, oh glória. Eu coloquei no meu coração em nem não orar de pé, só oro de joelho, oh glória. Quando eu vou falar com ele, eu tenho que ajoelhar. Exceto quando eu estou na casa de alguém, mas no mais eu me dobro na presença dele, oh glória. E eu me lembro que eu quis levantar depois de 3h30 naquela sala de madrugada. A voz me disse: por que a pressa de sair da minha presença? Permaneça um pouco mais, porque a minha glória está nesse ambiente. O sol nasceu, oh glória. O dia clareou, oh glória. E a presença estava na sala. A glória estava na sala. Os meus joelhos não doíam, mas a minha alma se alegrava. Oh glória. O meu corpo não se movia, mas a minha alma se alegrava. O Senhor está procurando alguém na madrugada. Está procurando alguém de joelho. Está procurando alguém que se dedique em clamor. É muito tempo de entretenimento e pouco tempo de consagração. É muito tempo online com a terra e offline com o céu. É muito tempo conectado com as coisas do mundo e pouca conexão com o céu. Mas eu profetizo que está chegando um tempo de sede, de fome, mas não é de pão, oh glória, e não é sede de água, mas é sede e fome da palavra. Eu profetizo que está chegando um tempo de intimidade, de comunhão, um tempo de adoração, um tempo em que o clamor vai voltar para a tua casa, para Bequemanagata Calamana, Uramana Candada Candara. O tempo do clamor voltar para a beira da tua cama. Eu declaro que você vai voltar a clamar na madrugada, clamar pelo teu casamento, clamar pela tua casa, clamar pelo teu filho, clamar pelo teu lar. A oração vai voltar a ser o divisor de fases da tua casa para a glória de Deus. Qual era a força propulsora? O que fazia aquela igreja mover? A oração. Era uma igreja que tinha prática na oração. Por que o adultério entrou tanto na igreja? Porque diminuiu a oração. Por que a prostituição entrou na igreja? Porque diminuiu a oração. Por que a lascívia entrou na igreja? Porque diminuiu a oração. O que você quer dizer, Juarez? Fracionaram o tempo da oração. Extraíram o tempo da palavra.
glória. Hoje as pessoas, elas não vão para cultuar, elas vão para ter oportunidade. Hoje as pessoas vão para cumprir escala, não para adorar a Deus, oh glória, oh glória. Fecha o teu olho porque papai está aqui dentro, oh glória, oh glória. Hoje as pessoas vão porque elas têm dever na casa, não porque elas têm compromisso com o dono da casa. Deus não quer o teu trabalho, isso aqui não é empresa. Deus não quer a tua mão de obra, Ele quer a tua adoração, oh glória. Deus não quer saber se você é hábil, tem habilidade para A ou para B. Deus quer que você dobre o joelho, aqui é casa de Deus. Aqui é Betel, aqui não é a minha casa, não é a tua casa. Aqui é lugar de oração, é lugar de clamor. É lugar de súplica. O Senhor quer arrancar o câncer, o mioma, o nódulo. Ele quer dar visão para o cego, fala para o mudo. Ele quer fazer o paralítico andar. Mas para acontecer, a igreja tem que voltar a orar para a glória de Deus. A igreja estava orando. Vamos lá para eu poder finalizar essa oportunidade. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. O anjo veio porque a igreja estava orando. Não é porque Pedro orou, a igreja orou. Pedro estava tranquilo. Pedro estava encarcerado e não estava com medo de morrer, porque ele sabia o que ele estava defendendo. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza. A certeza de Pedro dava para ele essa confiança. Vamos lá. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, verso 7. E resplandeceu uma luz, resplandeceu uma luz, resplandeceu uma luz brilhou no cárcere. Já viu que quando você está em má dorme, se acender a luz você levanta? Acorda. Apaga a luz aí, amor. Está me atrapalhando. Para de andar em casa. Você abriu a porta do guarda-roupa porque você não dormiu ainda, porque você está deitado. Mas você não conseguiu descansar na totalidade, você não se entregou. Então a sua faculdade ainda está funcionando, as suas pálpebras estão fechadas. O seu corpo está em inércia, mas a sua mente está funcionando ainda. Você ainda está ouvindo de longe as coisas. Você está ouvindo o barulho da torneira pingando, o gato andando no telhado, seu marido conversando com a criança andando pela casa, porque você ainda não conseguiu dormir. Só que Pedro aqui está em sono profundo. E a prova de que Pedro está no nível mais profundo do sono é que uma luz acendeu, resplandeceu dentro da prisão. E Pedro continuou dormindo. Pá, clareou tudo, como se fosse alguns holofortes, luz de xenon, aquela luz forte, brilhou na prisão. E Pedro continuou roncando, pé e mão ligado, acorrentado, deitado no chão frio, dormindo. A luz acendeu, ele não acordou. Eu imagino o anjo olhando para Pedro, e a luz brilhando, e ele dizendo: está dormindo ainda? Olha o que o texto diz. E resplandeceu uma luz na prisão, e tocando ao lado de Pedro. Então a luz brilhou, Pedro não acordou. Aí o anjo tocou do lado dele. A luz acendeu, Pedro continuou dormindo. O anjo teve que ir lá e cutucar ele. O anjo fez assim. Eu imagino Pedro fazendo assim, ó. Já viu quando você está dormindo, alguém te incomoda e fala assim: sai, deixa eu dormir. Eu imagino o anjo cutucando Pedro. E Pedro movendo. Quando Pedro acorda, o anjo diz: levanta. Porque Pedro acordou, mas não levantou. Pedro vê a luz brilhando, vê o anjo na prisão, ele acorda do sono, mas ele não levanta. Sabe por quê? Porque Pedro não queria fugir. Porque se fosse uma outra oportunidade, alguém queria fugir, quando a luz acendesse, ele dizia: opa, aonde que é a saída? Só que Pedro continuou dormindo. Quando o anjo toca do lado, ele acorda, aí o anjo diz: levanta-te. Aí Pedro levanta. Pedro só levanta porque o anjo manda. Quando Pedro levanta, diz assim: e caíram-lhe as cadeias das mãos. Pedro levantou e a cadeia soltou. As correntes caíram. Pedro não saiu. As correntes caíram, Pedro estava de pé, a luz está brilhando, e o anjo tem que dar a ordem para ele. Olha qual é a ordem do anjo: cinja-te agora. Pedro pegou e cingiu. Aí o anjo falou: calça a sandália. Aí ele calçou. Então Pedro, a luz resplandeceu, ele não acordou. O anjo tocou, ele acordou. Ele só levantou porque o anjo mandou. Ele levantou, as cadeias caíram. Ele continuou em pé, com a luz acesa, sem a cadeia na mão. Aí o anjo disse: cinja. Aí ele cingiu. Aí o anjo falou: calça. Aí ele calçou. Porque se o anjo não manda cingir, não manda calçar, Pedro ia estar lá até agora parado. Pedro estaria lá até agora esperando a morte. Olha o que o texto diz:
Vem comigo, por favor, rapidamente. Observe o detalhe do texto. Cinja-te, ata a tua sandália. E ele fez. E disse-lhe mais: pega a tua capa, cinja, calça a sandália, pega a tua capa. Aí Pedro pegou a capa. Entende o processo? Levanta, cinja, calça, pega a capa. Gente, quem quer fugir precisa falar o que ele quer fazer, o que ele tem que fazer. Quem quer escapar da morte precisa ordenar, dar ordens para que ele possa executar. Não, ele ia levantar e sair correndo. Pedro pegou a sua capa, ao que o anjo disse: pega a tua capa, aleluia, lança as suas costas. Aí Pedro lançou a capa nas costas. O anjo mandou: coloca a capa nas costas, dizendo: você vai andar no frio, precisa enrolar com a capa. Não traz a capa na mão não, coloca nas costas. Aí Pedro colocou a capa nas costas. Aí o anjo disse: segue-me. Aí Pedro começou a seguir. E saindo, glória, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que estava tendo uma visão, glória. E quando passaram pela primeira e pela segunda guarda, Pedro e o anjo passou, e os guardas ficaram imóveis, paralisados. E Pedro, o anjo na frente e Pedro atrás, glória. O anjo na frente e Pedro atrás, glória. A Bíblia diz que os soldados ficaram parados, e Pedro sendo tirado da cadeia, porque Deus mandou um anjo tirar Pedro através da oração da igreja. Escute o que eu vou dizer: se a terra não fazer nada, o céu vai fazer em teu favor, glória. Se a terra não achar saída, o céu vai enviar um recurso para te dar o livramento, e você vai receber a tua vitória, porque Deus tem um compromisso contigo. Enquanto você se compromete com Ele, Ele cuida de você, Ele vela pela tua vida, Ele vela pela tua casa, Ele vela pela tua família. E você precisa sair daqui essa noite sabendo que o céu está trabalhando para dar livramento para os teus, livramento para ti, livramento para a tua família. Juarez, o que faz os céus operar? A tua oração, teu clamor, a tua súplica. Passando pela primeira guarnição e pela segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Pedro chegou na porta de ferro, e quando chegou na porta de ferro, a Bíblia diz que a porta abriu automaticamente. Deus está dizendo: eu vou abrir caminho para você passar, eu vou criar situações para te favorecer. Oh glória, se você está fazendo a minha vontade, ninguém te barra. Se você está fazendo a minha vontade, ninguém te detém, oh glória. Se você está fazendo a minha vontade, ninguém te para, oh glória. Se você está no centro da minha vontade, não tem homem, não tem mulher, não tem ninguém que pode impedir o meu operar, oh glória. Pode fazer reuniões, pode fazer decreto, pode tentar amarrar a tua boca, deter você. Eu sou Deus que vou diante de ti, endireitando os caminhos tortuosos. Eu sou Deus que abre porta para você passar, oh glória. Não há quem possa impedir o operar e a ação divina. Quando Deus quer fazer, Ele faz, e não tem homem que impeça, não tem mulher que impeça. É em Deus de outrora que Deus continua, que Deus cuida daqueles que estão fazendo a vontade dEle. Lembra como Deus fez com o povo? 40 anos o povo andando no deserto, o sapato crescia no pé, a roupa crescia no corpo. Durante o dia uma nuvem cobria o povo, durante a noite uma coluna de fogo guiava o povo. O povo está andando, Deus está provendo. O povo está andando, Deus está cuidando. Maná e codorniza cai do céu, a água sai da rocha, a criança cresce, a roupa cresce. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu tenho uma aliança com você. Se eu te tirei de lá, não foi para te envergonhar. Se eu te coloquei na posição, não é para te abandonar. Você vai chegar onde eu quero, vai viver o que eu quero, vai ver o que eu quero, vai fazer o que eu quero, porque eu sou o dono da obra, eu sou o teu dono, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus. Eu abro porta para você passar. Cuidado de Deus, irmão. O zelo de Deus, a proteção de Deus. Desde o tempo outrora que Deus protege as pessoas e guarda. Comentei hoje com o irmão Tony, dei um testemunho rápido para ele. Eu me lembro que eu estava certa feita morando de aluguel numa casa. E uma senhora chegou na minha casa, bateu palma e disse: irmão Juarez, meu gás acabou. Você pode me arrumar um dinheiro para comprar um bujão de gás? E eu não tinha o dinheiro. Eu falei: eu não tenho dinheiro. E fui até o portão. Falei: senhora mora onde? Eu falei: eu moro lá embaixo, assim, na rua tal, a casa tal cor. Eu falei: eu vou ver o que eu posso fazer para a senhora.
Entrei, minha esposa tinha acabado de fazer o almoço. Falei, terminou o almoço? Falei, terminei. Eu falei, vou precisar do gás. Fui lá no fogão, tirei o gás. Coloquei no carro, fui na casa da dona. Falei que ela não tinha dinheiro, mas eu tinha uma botija de gás lá em casa. Eu trouxe para a senhora. Ela disse, ô meu filho, você vai me dar o seu gás? E para você, eu falei, minha comida já está pronta. Agora a gente esquenta no micro-ondas e vai comendo. Peguei o gás vazio dela, coloquei no carro, botei no meu fogão. Passamos a semana, arrumei o recurso, comprei outro gás. Mudei de casa, fui para uma casinha menor. Aí veio o Azaf, olha para cá. O Azaf tomava muito mucilon, muito mucilon. Não mamava no peito, mas tomava mucilon. Ele é muito gordinho. E eu me lembro que Azaf amamentando e uma chuva muito forte a chuva. Uma casa de telha, aí eu mudei, a casa já era maior, já era 3 cômodos e o banheiro. E a casa era de telha de amianto, olha isso. E eu me lembro que a chuva muito forte, um vento muito forte. E o menino chorando, dizendo, eu quero dedeira, dedeira, dedeira. Dedeira, arrastando pela casa, falando dedeira. E a esposa disse, amor, acabou o gás, não tem gás. Para poder fazer a mamadeira do Azaf, ele só toma um mucilon quente. Eu disse, não tem como eu comprar o gás, porque está chovendo, eu não tenho dinheiro, não tenho telefone para ligar para ninguém. E eu me lembro que eu peguei o bujão de gás, olhe para cá, e fui lá na varanda da casa, levantei o bujão para o alto e falei, Deus, o salmista diz, eu fui moço, e agora velho sou, mas eu nunca vi desamparado ser o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão, oh glória. Eu falei, Deus, eu tenho mucilon, mas eu não tenho gás. E o meu filho está chorando pela casa. Voltei no fogão, coloquei o gás, escute isso. Passei pela minha esposa, falei, amor, vai lá fazer o mingau que eu já coloquei o gás no lugar. E ela falou, vai, então tá bom, vaso. Ela brincou, então tá bom, vaso, vou fazer o mingau. E eu passei pelo corredorzinho pequeno, fui pro quarto, fechei a porta, dobrei o joelho na beira da cama. E ela gritou da cozinha, acendeu, vou fazer o mingau do Azaf. Acendeu o vaso, vou fazer o mingau, escute isso. E ela disse, terminei o mingau, viu vaso? Aí fui fazer um chá. Ela disse, acendi de novo o vaso, vou fazer o chá. Oh glória. Deu a hora da janta. Ela apertou o botão, a chama acendeu. Ela disse, acendeu de novo o vaso. Vou esquentar a janta. No outro dia de manhã, acendeu. Vou fazer o café. Hora do almoço, acendeu. Vou fazer o almoço, oh glória. Hora da tarde, acendeu, vou fazer a janta, oh glória. De manhã do outro dia, acendeu, vou fazer o café, oh glória. 30 dias, acendeu o vaso, tem gás na botija. 40 dias, acendeu o vaso, tem gás na botija, oh glória. 51 dias, acendeu o vaso, tem gás na botija, oh glória. E eu te pergunto, quem é que manda no gás? É a Petrobras ou é o Deus da Bíblia, oh glória? Eu te pergunto, quem é que manda, oh glória? É quem está no céu ou quem está na terra, oh glória? Juarez, que loucura é essa? Você está brincando com a minha fé, Nanda? Eu estou te falando o que aconteceu comigo no ano de 2022. Eu me lembro que eu estava rodando o estado, oh glória, oh glória, e eu estava num projeto muito grande, andando o estado, falando do projeto. Quando eu estava descendo a serra, voltando para Belo Horizonte, oh glória, rumo Sabará, o meu ponteiro de gasolina colou, e eu disse, Deus, falta mais de 400 quilômetros e acabou a gasolina, me dê gasolina para me chegar pelo menos numa cidade satélite, para que eu possa abastecer o meu carro. Ouça isso aqui, para que eu possa abastecer o meu carro, porque eu tenho dinheiro para abastecer. Se eu chegar em Nova Serrana, eu abasteço o carro e eu continuo a viagem, Deus, só me leva até lá, porque aqui não tem nada, oh glória, conversando com Deus no volante. Acelerei o carro, desci a serra, peguei uma reta. Quando eu peguei a reta, o panteiro que estava aceso apagou, oh glória. Eu falei, o combustível movimentou, molhou a bomba e deixou de acusar. Andei mais um pouco, aquele ponteiro que estava colado foi para 1/4, oh glória. Subiu para 1/4, eu falei, o combustível desceu, oh glória. Parei no pedágio, paguei o pedágio, oh glória, bati na chave, o que era 1/4 agora é 2/4 no tanque, oh glória. Está ouvindo o que eu estou dizendo aqui rapidamente, oh glória? Passei, acelerei o carro, quando eu olhei para o painel, o que era 2/4 agora é 3/4, oh glória. Eu comecei a orar, comecei a chorar.
adorar a Deus, oh glória. Comecei a clamar a Deus dentro do meu quarto, no meu carro. Uma glória entrou dentro do carro. Quando eu olhei para o tanque, o que era 3/4 é meio tanque, oh glória. Quando eu cheguei em Betim, tem meio tanque e 1/4. Quando eu passei de Betim para Contagem, tem mais de meio tanque, oh glória. E mais de 1/4, oh glória, dentro do tanque. Quando eu cheguei em casa, desci a rampa da garagem, parei o carro na vaga, o ponteiro está colado, o tanque está cheio. Eu peguei minha mochila, entrei no elevador. Quando eu entrei dentro de casa, a minha filha caminhou para o meu lado e disse: eu cuidei de ti para te trazer para casa, porque eu sou o teu Deus. Você ainda duvida que Ele é o dono do ouro, que Ele é o dono da prata, que Ele é o Senhor de tudo? Ou você crê que Ele é poderoso para fazer milagres? Anahamacandá. Uramanda, manacaya xandaraia, andaramacho, lamanacandaраia, andaracalamanamacanda, manacanda, uramanda, alamachandaraia, urabaca, lamanabacandadacandaraia. O Senhor está te ensinando que a oração é a chave, não é bater boca, não é discutir, não é contender. Ore pelo teu marido, ore pela tua casa, ore pela tua família, dobre o teu joelho, Deus fará um milagre no teu lar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava pregando na cidade de Resplendor, pastor Geraldo Benevides. Vou falar o nome porque é verdade. Eu estava pregando na cidade de Resplendor, pastor Geraldo Benevides. Eu sei, irmãos, eu sei que algumas pessoas contestam e dizem: como é que Deus dá um dinheiro para uma pessoa ter uma cobertura? Pergunta para ele. Como é que Deus faz brotar combustível no carro de uma pessoa? Pergunta para ele. Como é que Deus faz brotar gás na botija do bujão? Pergunta para ele. Dobra o teu joelho e pergunta. Oh glória, uma coisa eu sei, eu não posso explicar, mas eu sei que Ele faz. Oh glória, não tem palavra para explicar, mas eu sei que Ele é grande. Não tem fita métrica nem trena que pode medir o tamanho dele, mas eu sei que Ele assenta no globo terrestre, que Ele pega a terra na palma da mão. Eu sei que Ele conta as estrelas do firmamento e chama pelo nome. Eu sei que Ele entra no fogo e não queima, que Ele pisa na água e não molha. Eu sei que Ele passa no meio da rocha e não arranha. Eu sei que Ele é o Senhor do céu, Senhor da terra. Eu sei que Ele é o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Eu sei que Ele é o leão da tribo de Judá. Eu sei que Ele é a resplandecente, a brilhante estrela da manhã. Eu sei que Ele é o Alfa, o Ômega, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Elohim, o El Shaddai, o grande Deus. Eu sei que Ele é. Estava voltando de Resplendor, pastor Geraldo Benevides, vou falar porque é verdade. Pastor Geraldo Benevides me ajudou muito, muito, muito. Eu comprei um Sieninha para mim, meu primeiro carro. Sieninha. Um bloco desse tamanho, de parcela. Enquanto eu tinha parcela, o pastor Geraldo fez a agenda para mim. Quando eu paguei a última parcela, ele parou de fazer a agenda. Cada agenda que ele fazia, ele me dava a metade de uma prestação, para eu poder pagar meu primeiro Sieninha. Eu sou grato ao pastor Geraldo Benevides. Vem comigo, por favor, vamos lá. Numa prova, morando de aluguel. Eu ainda morava de aluguel. Chegando em casa, eu tinha umas 4 contas de água vencida. Ouça isso. Quando virei a esquina com meu Sieninha todo sujo de barro, que eu parei, a concessionária de água em Minas Gerais chama Copasa. Ela estava cortando a minha água na rua, porque eles bateram no portão, a mulher não abriu para eles entrar para cortar lá dentro, porque ela sabia que eles iam cortar água. Com os meninos pequenos, falou: não corta não, eu tenho menina. Ele falou: vou cortar, porque está vencido, já tem uma ordem de corte. Se a senhora não abriu, corta aqui fora. E estava com a picareta furando o calçamento lá de fora. O irmão, que prova que era. Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. Ele estava com a picareta cortando a água, cortando o passeio, e já tinha descoberto o cano. Quando eu virei, eles estavam furando a de terra, furando para cortar a água. Eu parei o carro, falei: o que está acontecendo? Ele falou: nós temos uma ordem de corte, estamos cortando a água. Eu falei: eu já estou com dinheiro para pagar a conta agora. Ele falou: não posso receber, eu tenho uma ordem de corte, eu tenho que voltar com a água cortada. Eu falei: rapaz, eu tenho criança pequena, cortar água não. Eu estou com dinheiro aqui, vou na lotérica ele pagar agora, te trago os toquinhos aqui e pago. Ele disse: eu não posso, eu vou cortar. Eu falei: meu filho, eu estou chegando agora, eu vou pagar a água. E quando eu falei: meu filho, eu estou chegando agora, o motorista que estava na caminhoneta
desceu da caminhoneta e falou: eu conheço a sua voz. Tirou o capacete, começou a chorar e falou: você é o pastor Juarez. Tinha 7 anos que eu estava no tráfico. Eu sou filho de pastor. Você estava pregando na rua e apontou para mim e falou: Deus quer mudar a sua vida. E eu aceitei Jesus, voltei para o Senhor. Hoje eu sou obreiro na casa de Deus. Eu sirvo a Deus na igreja. E eu queria te encontrar para te agradecer. E ele disse: tampa o buraco, não corta a água dele. Porque um dia eu recebi a água da vida através da vida dele, ô glória. Tampa aí, ele é servo de Deus. O rapaz começou a tampar. Ele me abraçou e falou: enquanto você morar na casa, eu pago a sua água. Porque Jesus me arrancou das trevas e me trouxe para a luz. Qual é a semente que não vinga diante de Deus? Tome cuidado com os cortes de celular que vocês fazem, tá? Obrigado. Aleluia. Pode filmar, mas cuidado com os cortes. Vamos lá. Preste bem atenção. Qual é a palavra que não vinga diante de Deus? Qual é a palavra que não tem um retorno diante de Deus? Qual é o trabalho prestado que não tem recompensa diante de Deus? Quando é que Deus fica devendo alguma coisa para um homem? Aleluia, aleluia, aleluia. Ele disse: eu queria te encontrar. O meu desejo era te ver um dia e lhe dar um abraço e lhe agradecer. Porque aquela noite o Senhor me libertou e me trouxe para a luz novamente. E hoje eu e a minha casa servimos o Senhor, ô glória. Hoje eu trabalho para Deus, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Você não está vendo, mas Deus está operando, ô glória. Você não está percebendo, mas Deus está trabalhando, ô glória. Levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra. Se você não recebeu, os seus filhos recebem. Se os seus filhos não receber, os seus netos vão receber. Se os seus netos não receberem, os seus bisnetos receberão. Mas Deus não deve nada para ninguém, ô glória. Alguém vai receber o trabalho que você está prestando na obra de Deus para a glória do nome do Senhor. Os céus trabalham, irmãos. Enquanto você ora na terra, você oriça os céus. Você faz os céus trabalhar em teu favor. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós paramos para debater, para discutir, para contender, mas nós não tiramos tempo de oração. Eu vou finalizar te pedindo para fechar os seus olhos. Você precisa orar pela tua família. Você precisa orar pela tua esposa enquanto ela dorme. Você precisa orar pelo teu marido enquanto ele dorme. Você não sabe a força que a oração tem. Você não sabe como a oração tem poder de mudar a situação. Com seus olhos fechados, eu sei que é um trabalho missionário, mas eu não posso me retirar desse estado sem deixar para você essa palavra. Você que é o sacerdote da casa, varão, você precisa levantar. Enquanto a sua esposa dorme, ore por ela. Vai no quarto, ore pelos seus filhos. Ore pelas panelas, ore pelas vazias da casa, ô glória. Ô glória, ore nas contas, nos boletos da conta, ô glória. Você precisa ter a postura de varão, de sacerdote da casa, ô glória. Ajoelha na beira da cama, pega no pé da tua esposa enquanto ela dorme. Ora por ela enquanto a tua esposa precisa acordar e te ver ajoelhado na beira da cama. O teu filho precisa te ver de joelho. A tua filha precisa te ver ajoelhada. O teu filho precisa te ver ajoelhado. Alguém tem que ser a liderança espiritual dessa casa. Se essa casa não tiver liderança, o divórcio vai entrar, a traição vai entrar, a malascívia, a maldade vai entrar. Mas se você se portar como um Josué e disser: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o diabo não entra, Satanás não entra, principado não entra, mas a glória de Deus entra na tua casa. Eu tenho um costume na minha casa, eu tenho um videozinho aqui. Eu tenho um videozinho aqui, eu tenho um costume na minha casa, quando é aniversário dos meus filhos. Quando dá a primeira hora do dia, eu oro por eles. Às vezes eu coloco o despertador, o relógio para despertar. E quando dá 0 hora, eu me levanto. E se eles estiverem dormindo, eu vou lá e oro por eles. E eles acostumaram comigo assim. E dia 28 agora de outubro, o Azaf fez 13 anos de idade. E ele dormiu às 22 e pouquinho. Ele não conseguiu esperar. Mas quando deu 0 horas,
Eu estava em pé na beira da cama orando. Sabe o que eu fiz? Eu filmei a oração. Ajoelhado na beira da cama, depois em pé na beira da cama, ele dormindo. E ele falou: senhor pai, o senhor esqueceu? Eu falei: não, está aqui. Eu cliquei e falei: aqui é a oração. E ele falou: pai, às vezes eu finjo que eu estou dormindo, mas eu te vejo passando no corredor. Pela porta meio aberta, eu vejo o senhor entrando no quarto. Eu vejo o senhor orando na minha mochila, orando no meu sapato. Eu vejo o senhor colocando a mão na minha cabeça e me abençoando, oh glória. Eu vejo quando o senhor passa, sai do meu quarto, o senhor entra na frente no quarto da Raila. E eu sei que o senhor está orando pela Raila, orando pela Emanuele, oh glória. Oh glória. E às vezes eu levanto, pai, no escuro, e eu ouço dentro do quarto o senhor conversando com Deus, oh glória. Eu sei que o senhor está na beira da cama orando para nós, oh aleluia. Eu sei que o senhor, oh, irmã, aleluia. Uma coisa é deixar dinheiro, outra coisa é deixar legado, oh glória. Uma coisa é deixar fazenda, outra coisa é deixar legado. A fazenda se vende, o dinheiro se gasta, mas o legado ninguém tira, oh glória. Oh glória. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós queremos deixar economia, mas não deixamos um legado de testemunho de vida. Os teus filhos precisam te ver ajoelhado, a tua esposa precisa te ver ajoelhado na beira da cama. Ela tem que saber que você é a lâmpada acesa, é o sacerdote da casa, é o líder que teme a Deus e que abençoa a família através da oração. A oração muda a realidade. A oração te ajuda a perdoar. Quando você ora, você perdoa com facilidade. Quando você ora, você não usa o passado da pessoa para aprisionar ela. Quando você ora, você não usa o passado da pessoa para aprisionar ela. Já viu gente que usa o passado da pessoa para aprisionar? O tempo todo fala: mas você fez isso há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Gente que faz o papel do diabo, acusa o tempo todo. A falta de oração. Mas quando a pessoa ora, ela entende que o perdão é o carro-chefe na vida de quem conhece Cristo de verdade. Eu te convido para colocar sobre os seus pés. Eu estou muito grato por estar aqui. Eu estou muito grato por passar aqui nessa cidade. Muito grato pela vida do evangelista Tony, pela vida da sua esposa, pela vida do pastor desta igreja local, pela vida dos demais pastores aqui. Muito obrigado pelo carinho. Eu comentei algo ontem, que é muito raro você pregar, ou é muito raro a gente pregar e ver obreiros com os olhos banhados de lágrima. E eu contemplei isso ontem, contemplei isso hoje, tanto pela manhã como à noite. Pastores, obreiros com os olhos lacrimejando enquanto a mensagem é pregada. Esse quebrantamento saiu do altar da Igreja do Brasil. Nós estamos pregando para homens que parecem robô, parecem um androide. Perderam a sensibilidade, perderam o quebrantamento, eles não choram mais diante de Deus. Homens que estão negociando na hora do culto, homens que estão conversando na internet na hora do culto, irmãos. Eu não estou falando de usar um aplicativo para fazer uma leitura, irmão. Eu estou falando de gente que está negociando, vendendo, comprando, gente que está fazendo coisas paralelas na hora do culto. Perdeu o quebrantamento, mas eu glorifico a Deus que esses dias que eu estive cooperando aqui, eu pude ver lágrima nos olhos de obreiro, eu pude ver crente que é irmão, e mais que tudo, irmão, eu glorifico a Deus por essa noite, porque são agora, bem dizer, 22 horas, e amanhã é dia de trabalhar. Eu não vi ninguém arredar o pé enquanto eu prego uma palavra dessa, uma mensagem tão complexa, e as pessoas não estão pulando no poder, mas estão observando a palavra, porque tem gente que pula e não muda, pula e não transforma. Mas eu quero dizer para vocês aqui no Sul, em nome de Jesus Cristo, continue nesta visão. O que traz avivamento não é o pulo, não é o grito, é observar a Escritura, é observar a palavra, é dar ouvido para a voz de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Curva a tua cabeça. E quando passaram pela primeira, pela segunda guarnição, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, abriu automaticamente. E tendo saído, percorreram pela rua, e logo o anjo desapareceu. Aleluia.
E Pedro, tomando assim, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Deus enviou um anjo. Eu me lembro, eu contei hoje pela manhã o testemunho do apartamento que Deus me deu. Eu me lembro que quando a minha esposa foi conhecer o imóvel, né, nós chegamos à cobertura, que ela sentou no sofá. Ela falou: me conta como foi, porque eu não sabia de nada. Eu contei para ela a primeira vez. Ela falou: conta de novo. Eu contei de novo para ela. Ela falou: você me conta mais uma vez. A gente sentado no sofá, o sol nascendo, e eu repetindo para ela uma história mais de 7 vezes. E ela ficou me observando, olhando. Ela falou: irmão Juarez, você me contou algumas vezes, eu cheguei a uma conclusão. Você nunca pensou na possibilidade de ser um anjo que te deu esse dinheiro? Você nunca viu essa pessoa. Você nunca mais falou com essa pessoa. Você não tem contato com essa pessoa. Quem é que vai dar alguma coisa para alguém em meio a uma crise, Juarez? Ela falou comigo. Eu fiquei olhando o brilho nos olhos dela. Ela disse: Juarez, Abraão recebeu o anjo em casa. Ela disse: Juarez, Ló recebeu o anjo em casa. Eu fiquei olhando para a fé pura dela. E ela disse: a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que você. E o anjo visitou Elias debaixo de uma árvore. Você não consegue acreditar que foi o próprio Deus que fez isso para que você estivesse aqui hoje. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, oh glória, oh glória. Você não consegue acreditar, Juarez, que Deus pode ter movido os céus, oh glória, e feito a situação só para o nome dele ser glorificado. Você não tem o comprovante do depósito, você não tem o histórico do depósito, você não sabe o número da conta que depositou, mas você sabe que foi pago, e o ex-dono sabe que recebeu. Você sabe que teve o dinheiro, mas não sabe de onde veio. Você não acredita que pode ter sido Deus que mandou para o nome dele ser glorificado. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Fui pregar em Manaus, oh glória. Terminei de pregar em Manaus, uma igreja pequena, lotada. Estou concluindo agora. No meio da multidão, uma senhora veio correndo. E ela disse: tem 5 anos que eu oro para te ver. Tem 5 anos que eu peço a Deus para te trazer aqui. Irmãos, eu desembarquei em Manaus. Viajei mais 7 horas de carro até chegar nessa cidade, lá no meio do Amazonas, no meio do mato. Uma cidadezinha bem pequenina. E ela disse: eu orei 5 anos orando para você chegar aqui nessa cidade. Eu esperava a tua vinda. E ela falou: eu pedi a Deus, Deus te trouxe aqui. É Deus que te trouxe. Eu falei: eu creio que é Deus, irmã. Porque na vontade da gente a gente não sai de casa, porque a gente tem filho, tem esposa, mas a gente vem porque Deus chamou a gente. Ela disse: eu quero te dar um testemunho. Você estava pregando e na live você falou assim: Jesus vai te curar do câncer agora. E ela disse: enquanto você falava que Jesus ia curar, eu tinha 8 nódulos debaixo de cada braço. Olha o que essa senhora disse, está no meu Instagram. Ela disse: eu tenho 8 nódulos debaixo de cada braço. E ela disse para mim da seguinte maneira: você diz, fecha os olhos que eu vou orar. E eu fechei os olhos, Juarez. Enquanto você orava, eu adormeci na oração. E quando eu acordei, você tinha finalizado a live. Mas quando eu olhei, os meus braços de baixo estavam todos melados de pus. Os nódulos estouraram. Os 16 nódulos desapareceram. Eu voltei no médico. O médico disse que o câncer foi embora. E eu estou curada para a glória de Deus. Jesus me curou, Juarez. Enquanto aquela mulher falava, escute isso, uma outra mulher me procurou e disse: irmão, eu quero te pedir perdão, porque um dia você orou por mim em Manaus. Eu te trouxe a minha filha na cadeira de rodas e você nem olhou para ela, você nem deu papo para minha filha. Você colocou a mão na cadeira e disse: ela vai andar, Jesus vai curar ela, pode levar embora. E eu levei minha filha embora. Eu subi as ruas de Manaus te xingando, porque eu falei: ele é tão mal educado, ele nem conversou com a
minha filha só falou que ela ser curada. E ela disse para mim: Juarez, eu cheguei em casa e durante o primeiro dia eu tirei minha cama da minha filha da cama. O segundo dia, terceiro dia, tirava da cama, dava banho. O quarto dia, o quinto dia, o 10º dia, o 11º dia, e eu comecei a falar: Jesus não curou. E ele falou que ia curar, mas não curou. No 15º dia eu tirei minha filha da cama. Ela disse: mas no 17º dia eu estava deitada no meu quarto, eu ouvi um barulho na cozinha, oh glória. E eu levantei e falei: amor, tem alguém na cozinha? É só eu, você e a nossa menina. Eu vou até a cozinha. E ela disse: quando eu cheguei na cozinha, a minha filha de 13 anos de idade que não andava, ela estava em pé na beira da pia, tirando água no bebedouro. E quando eu olhei para ela, ela me disse, uma voz disse: levanta da cama e anda, porque hoje eu estou te livrando da cadeira de roda, porque eu sou Deus. Andou. Curva a tua cabeça, curva a tua cabeça. Oh, aleluia. Uramacandadaia canduras, Uramahanagata careachandara, Urabacalabadabacandadada, Uramandacandadada candaraia, Urabacalamashandara, Uramanacandadada candara, Urabacalamashandara, Urabacandababacandarabaxandaraia. Recebi uma ligação de uma irmã. Eu estava em casa orando, a irmã me liga e diz: irmão, o meu irmão não é crente, mas ele ouve a tua mensagem, ele gosta muito da tua pregação. Irmão, estou finalizando. Ele gosta da pregação. Eu estava orando, irmão, eu estava orando no quarto, e o telefone toca. Eu não sou de atender telefone, mas que dia eu atendi. Ela diz: irmão, o meu irmão não é crente, mas ele está ouvindo a tua pregação. Ele está no hospital de Lomberes, ele vai ter a perna amputada, mas ele disse que antes de ter a perna amputada, ele quer que você visite ele. Vá lá fazer uma oração para ele. Eu falei: eu não estou com tempo, eu vou orar de casa. Ela disse: ele quer que você vá. Eu falei: vou orar de casa. Ela falou: de casa não adianta, ele quer que você vá lá. Aquele dia eu ia viajar para Juiz de Fora, passei de carro na porta de Lomberes, falei: vou entrar rapidamente aqui. Quando cheguei no hospital de Lomberes, oh glória, o doutor Niceu, vou falar o nome que é verdade, era o cirurgião que ia amputar a perna daquele menino. Eu cheguei e falei: doutor, eu vim aqui para visitar fulano de tal. Ele disse: você veio, você é crente? Eu falei: sou crente. Ele falou: não coloque esperança no coração dele, porque a perna dele será amputada amanhã. Tem alguns crentes que vêm aqui e dizem que vai acontecer um milagre, mas se eu não amputar a perna dele, ele morre. Eu falei: doutor, eu só vou orar por ele, oh glória. Adentrei no quarto, o doutor entrou comigo. Eu falei: doutor, dá para o senhor sair? Porque agora é eu, ele e Deus. Não dá para o senhor aqui, oh glória. O doutor abriu a cortina, saiu. Escute isso. Eu enfiei a mão no bolso, peguei um olhinho pequeno, um vidrinho de óleo, coloquei um pouquinho no dedo, coloquei na testa daquele rapaz. Falei: Deus, ele pediu para que eu viesse, ele não está me vendo aqui, ó Senhor dos exércitos, mas eu creio, Senhor da glória, que ele vai sair daqui andando. Eu creio que ele será curado, glória. Eu creio que ele receberá a vitória. Em meia oração ele acordou, glória. Quando ele acorda em meia oração, ele dá um sorriso e diz: eu estava sonhando que você estava aqui e eu vi que não é um sonho. Obrigado porque você veio. Apertou minha mão e disse: eu ouço as tuas pregações, enquanto você prega eu sinto algo diferente. Eu não sou crente, mas quando eu sair daqui, com a perna ou sem a perna, eu vou virar crente. Eu olhei para ele e falei: você vai sair com a perna. Ele falou: falaram que vai amputar. Eu falei: eu vim para avisar que não vai, ô glória. Saí, encontrei com o doutor no corredor, falei: doutor, o menino não vai ser amputado, viu? Ele vai andar. O médico falou: você é mais um dos que vieram aqui, ô glória. Peguei o carro, prossegui na viagem. No meio do caminho o telefone toca. O doutor manda me ligar e diz: o menino levantou, colocou o pé no chão e já está andando pelo corredor do hospital, ô glória. Está cheio de ferro ao redor do pé, da perna, mas ele está andando, ô glória. Ô glória. No outro dia o doutor me liga e diz: nós tiramos as ferragens, ele já vai para fisioterapia. O menino está andando, ô glória, ô glória. Passa mais uns dias, o doutor me liga e diz: o menino foi para casa. Eu quero que você venha aqui para fazer uma oração, porque eu não acreditava, mas agora eu acredito. A perna que era podre não é podre, quem não andava agora anda, porque Jesus operou o milagre. Aleluia. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça.
Se você orar, vai acontecer alguma coisa. Se você orar, vai acontecer alguma coisa. Se você orar, vai acontecer alguma coisa. Aleluia. A minha filha tinha as pernas coxas. A Raila hoje, linda menina, linda. Não é porque é minha filha não, é a cara da mãe dela. A menina é bonita demais, gente. 15 anos, estou preocupado, porque daqui a pouco vai querer casar. Mas ela nasceu com as perninhas tortas. Ela era cambota das pernas. E alguém dizia, tem que comprar alguns sapatinhos para que ela volte à perna normal. E disseram, vai ficar cambota. Ela vai andar com a perna aberta, vai andar doente, cambota. Escute isso. E eu me lembro, irmão, que eu olhei para minha filha, coloquei a mão no joelho dela e falei, ela vai voltar ao normal. Ela vai andar normalmente porque Deus é o Senhor. Foi Deus que criou a perna dela vai voltar ao normal, oh glória. E eu me lembro que um belo dia, nós estávamos na sala da casa da minha sogra, e a perna que era com bota começou a voltar ao normal. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. A perna que era cambota começou a voltar ao normal, E eu olhando para minha filha e vendo a perna endireitar, oh glória. E eu posso te contar uma coisa, a minha filha anda igual a modelo hoje. A perna está normal, tem 15 anos de idade, está saudável, andando de um lado para o outro. E o nome de Deus é glorificado, porque se você orar, vai acontecer alguma coisa. Se você orar, vai acontecer alguma coisa. Mesmo em pé comigo, você que pode, curva a tua cabeça, em nome de Jesus Cristo. Se você orar, vai acontecer alguma coisa. Se você orar, vai ter mudança no teu casamento. Se você orar, vai ter mudança na vida dos seus filhos. Se você orar, vai ter mudança no teu ministério. Se você orar, vai ter saúde na tua casa. Ô irmão, se eu for contar os testemunhos do que Deus fez, tem feito, eu vou tomar demanda de tempo até amanhecer aqui, irmão. Mas eu não sou somente um pregador, eu sou crente, irmãos. Eu não sou um pregador, eu vou morar no céu, irmão. Entenda o que eu vou dizer aqui, irmão. Eu não sou um artista, eu não sou um produto, irmão. Eu sou servo de Deus, irmão. Eu ando pela rua conversando com irmão. Entenda o que eu vou dizer aqui, irmão. Eu não sou chato por causa de mim, eu sou chato por causa daquele que habita em mim, irmãos. Aleluia, aleluia. Eu sei quem mora em mim, aleluia. Quisera Deus colocar um excelente tesouro em vasos de barro, para que a glória seja dele e não nossa. E Deus colocou um tesouro em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos moradas do Altíssimo. Essa noite eu declaro que se você orar, vai acontecer alguma coisa na tua casa, na tua vida, na tua família. Se você orar, Deus pode operar. Fecha o teu olho se você não crê. Fecha o teu olho se você não acredita. Fecha o teu Anabaracanda Uramanaia Canduraba Elabandu Dadaia Canduraba Candaraia. Fecha o teu olho e curva a tua cabeça, porque enquanto eu falo aqui, o médico dos médicos está operando. Enquanto eu falo aqui, o doutor dos doutores está operando. Enquanto eu falo aqui, o pediatra dos pediatras, o clínico dos clínicos, o oftalmologista dos oftalmologistas, o cardiologista dos cardiologistas. Oh glória, enquanto eu falo aqui, o grande El Shaddai está operando. Enquanto eu falo aqui, o grande Adonai está operando. Enquanto eu falo aqui, ele repreende a trombose, ele repreende a má circulação. Enquanto eu falo aqui, ele toca nas veias da perna. Ai, 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 ai. Ai, 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 Jeová. Escute o que eu estou dizendo aqui. Evangelista Tony Uracatamanacandara Ramacho e me comandaraxé. Enquanto eu falo aqui, ele toca nas veias da perna, ele repreende a trombose, ele repreende a má circulação. Enquanto eu falo aqui, ele toca nos vasos sanguíneos. Enquanto eu falo aqui, ele toca no coração. Enquanto eu falo aqui, ele desobstrui as veias artérias. Enquanto eu falo aqui, ele repreende a arritmia. Enquanto eu falo aqui, ele toca no tecido cardiovascular do coração. Enquanto eu falo aqui, ai, 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 ele está tocando na próstata, no canal urinário, ele está repreendendo a infecção. Enquanto eu falo aqui,
Ele está arrancando câncer, está arrancando nódulo, está arrancando caroço. Ai, 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 ai. Pela internet, pela rádio, oh glória, onde houver alguém me ouvindo agora, eu declaro a cura, eu declaro milagre, em nome de Jesus Cristo. Se há alguém na cadeira de roda, levante agora e anda. Se há alguém com moleta, solte a moleta e anda. Se alguém trouxe um câncer, vomita o câncer, vomita o nódulo, vomita o caroço. Se alguém entrou aqui com uma obra de magia negra, de macumbaria, seja liberta agora, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora uma apoteose de poder, uma apoteose de glória. Eu declaro agora que o poder da cruz está sobre esta igreja. Eu declaro agora que a cura divina, que a restauração está caindo sobre este lugar. Vai recebendo agora, vai recebendo agora, vai recebendo agora. Começa a receber agora, vai sendo curado agora, vai sendo curado agora. Vomita agora, vomita agora, vomita agora a enfermidade, vomita agora a comida consagrada, vomita agora a obra de magia negra, vomita agora, joga para fora agora, joga o caroço, joga o nódulo, vomita agora, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Ora, 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 igreja, clama, igreja, clama, igreja. Incomode o céu com teu clamor. Abra a tua boca agora e começa a clamar. Começa a clamar agora. Abre a boca, faz barulho. A Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, é uma igreja que nasceu no fogo, vai subir no fogo, anda no fogo e acredita no fogo. Abre a boca agora. Abre a boca agora. Uramacanda, Urabaca, Tabaia, Xandaraia. Ó Deus, começa a tocar agora. Começa a tocar agora. Onde houver uma enfermidade, enfermidade nos ossos, enfermidade na coluna, má circulação, enfermidade de locomoção, começa a queimar agora. Vai queimando agora. Isso, irmão, isso. Coloca a mão. Começa agora a operar. Vai operando agora. Opera agora. Endireita o pé que está torto. Endireita o pé que é manco. Endireita agora. Vai curando o paralítico agora. Vai curando agora. Começa a operar. Agora, Jeová, agora. Agora, Senhor, agora. Agora, meu Deus, agora. Começa a operar agora. Agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós clamamos. Ora, igreja. Nós clamamos a Ti agora. Começa a operar agora. Tu és o mesmo ontem. Tu és o mesmo hoje. Tu és o mesmo eternamente. A Tua glória está na casa. A Tua presença está na casa. Começa a operar agora. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Começa a operar agora. Sinta o poder de Deus. Sinta a glória de Deus. Sinta agora. Seja tocado. Seja tocado agora. Em nome de Jesus. 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 Receba. Receba a cura. Receba o milagre. Pela fé que eu prego. Pela fé que eu creio. Pela fé que eu prego. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, opera pela minha fé, Senhor. Opera pela minha fé. Opera pela minha fé, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio, eu creio, eu creio, Deus. Eu creio, Deus, comece a operar. Comece a operar agora. Comece a operar agora. Comece a operar agora, Deus, derrama da Tua glória. Derrama da Tua graça. Ó Deus, dá vitória para a Tua serva. Entra com providência. Ajuda os Teus servos. Derrama a Tua glória. Seja com eles, opera maravilha. Comece a operar agora. Pela fé que eu prego. Pela fé que eu tenho, fecha o teu olho e ora comigo. Comece a operar agora. Comece a operar agora. Receba a tua cura. Receba o teu milagre. Receba a tua vitória. Receba agora. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Aleluia. Espírito Santo, em nome de Jesus, tenha liberdade de operar aqui essa noite.
Ó Deus, a tua palavra diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Ó Deus, e eu creio na tua palavra, eu creio, Senhor. Ó Deus, começa a operar agora, começa a operar agora. Começa a operar agora, começa a operar agora. É promessa tua, Senhor da glória. Ó Deus, é para a glória do teu nome, é para a glória do teu nome. Começa a operar agora no meio dessa multidão. Onde houver uma enfermidade, qualquer enfermidade, começa a operar agora. Eu creio, Senhor. É por isso que eu oro, é por isso que eu prego. Porque eu creio na tua palavra. Eu creio no Senhor, ó Deus, opera. Uramacaya Xandara, derramaia canto, Ramanagaia Xúria, Urabacalaba Xandaraia. Ó Deus, opera de forma miraculosa. Opera, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, teu filho. Ó Deus, confirma um milagre na vida do teu povo. Confirma um milagre na vida do teu servo, da tua serva. Confirma um milagre, Senhor. Tu és Deus de milagre. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Confirma um milagre, Deus, em nome de Jesus. Com a sua cabeça curva, com seus olhos fechados. Se alguém entre nós tinha algum caroço, algum nódulo, se alguém entre nós estava com um quadro patológico, eu lhe desafio a procurar os médicos mais uma vez. Eu lhe desafio a procurar esse nódulo, esse caroço. Eu lhe desafio a procurar a medicina, porque o seu quadro está sendo mudado a partir dessa noite. Tem milagre acontecendo neste lugar. Seja um nódulo, ou seja uma metástase, o meu Deus está operando essa noite. Anamachúria, da Ramada Baracanda, Urama, Amanamaya Câmara. O meu Deus está operando essa noite. Você que está ouvindo pelo rádio, você que está assistindo pela internet, o meu Deus está operando essa noite. Eu sinto que Deus está curando alguém aqui essa noite. Eu sinto que o meu Deus está operando aqui essa noite. Eu sinto que há uma glória aqui nesse lugar. Alguém está recebendo milagre. Dará testemunho da vitória para a glória de Deus. Glória, glória, glória. Levante a mão para o céu e dê glória ao nome do Senhor Jesus, que Ele merece a honra, a glória e o louvor. Quantos querem que o pastor Juarez venha outra vez? Levante a mão e diz glórias. É um grito de glória, a glória de Deus queimando aqui. 1 hora, aqui foi 1 hora e 40 minutos de poder de Deus, de palavra. Deus abençoe o evangelista irmão Antônio, irmã Gislaine, presidente dos Valentes de Davi, toda a diretoria, os pastores e obreiros, a igreja do Senhor. Irmãos, escuta este aviso agora. Domingo